O canal da Gota pôde participar na última sexta-feira, dia 10, de uma live coletiva promovida pela Prefeitura em suas redes sociais institucionais, tanto Instagram como Facebook. Nós também transmitimos ao vivo, simultaneamente, no canal da Gota. Você vai poder assistir, o link vai estar aí embaixo, caso você não tenha visto ou queira rever, que alguns pontos nós iremos comentar e é interessante que você possa rever para tirar suas próprias conclusões. Pois bem, a gente vai fazer um breve histórico para tentar entender a que ponto a saúde pública de Petrolândia chegou, que abismo é esse entre as informações que a Prefeitura dá e os profissionais de saúde e pacientes passam. Então, no dia 8, o canal da Gota fez uma live com a técnica de enfermagem Rosineide, onde ela faz um depoimento que assustou a população. Ela declara que testou positivo para o Covid, mas só chegou a esse diagnóstico quando foi testada na cidade onde ela mora, em Tacaratu, afirmando que a prefeitura estava se negando a fazer o teste. O marido, que também é técnico, Ronaldo, está positivado Covid, está em casa, já ficou internado um tempo, mas vem evoluindo para melhoras. Foi testado e ela, enquanto profissional e esposa, gostaria de ter sido testada para poder se prevenir, né? Dentro dessa live, ela colocou essas posições e também sua visão acerca de como está sendo conduzido o hospital, né? Deu a opinião dela com relação à separação do bloco S para a Covid, mas ter aquele cruzamento de pessoas entre as alas, como farmácia, raio-x. Falou da questão dos EPIs, do não pagamento de insalubridade para os profissionais de saúde, e falou de forma bem educada, né? Não citou nenhum nome, e isso repercutiu. Agora, a forma como repercutiu gerou duas situações estranhas à instituição, Prefeitura, Secretaria de Saúde e Coordenação. Primeiro, fez uma live coletiva, de forma, no mínimo, estranho de como foi feito e organizado, né? Então, lançou-se um card e as mídias que quisessem participar deveriam se inscrever até às 5 da tarde. Isso aí eu já soube por outro blog. Então, a gente é blog, é canal, fez a exibição da live, não recebeu oficialmente e no privado, mas mesmo assim a gente foi atrás, se inscreveu e eu consegui, mas o amigo Francis, que coordena o trabalho do canal e eu fico mais com a parte de redação do blog, não conseguiu. Então somente um pôde participar. Até aí tudo bem, e a gente foi participar dessa live. Para minha surpresa, uma coletiva de imprensa só contava com o blog Gota d'Água e com o blog PN Notícias do Alex. É estranho porque tem vários blogs. O blog de Assis Ramalho, por exemplo, sempre publica os anúncios institucionais da prefeitura. E aí me estranhou não poder participar. Além de outros blogs da cidade e a própria rádio. Aqui em Petrolândia tem a rádio comunitária que poderia estar participando ali, né? Então, até aqui, estou narrando os fatos. Logo depois da live, algumas horas depois, foi publicada uma entrevista no blog de Assis Ramalho, né, onde a coordenadora, que não foi citada nominalmente na live com Rosineide, mas foi citado o seu trabalho, e é óbvio que ela se identificou, fez uma entrevista ao blog de Assis Ramalho, né, e dando a sua versão do que ela tinha declarado. Pronto, tudo isso aqui até agora é um breve resumo dos fatos que foram acontecendo, que foram gerados. E a partir de agora é a minha análise com relação a todos esses cenários para que você possa chegar à sua própria conclusão. Tem todo o direito de concordar, discordar. Você é livre para expor suas ideias, seus comentários e tirar seu juízo de valor do que está acontecendo até aqui. Então a live, que deveria ser uma coletiva de imprensa, como já citado, estranhamente só tinham 2 blogs, né? Sinceramente acho estranho com tantos blogs e uma rádio comunitária, porque somente esses 2 blogs. No entanto, participamos, né? Comunicamos nos nossos grupos que teria e que iríamos participar,
e perguntas foram chegando. Então Lívia participou, secretária de saúde, Luiz, responsável pela contabilidade do município, o médico Paulo, e a conversa foi moderada por Rafaela, que na live se declara jornalista. Então nós elaboramos as 10 perguntas, né, com base em tudo que a gente recebeu e colheu, né, que relacionava a insalubridade dos profissionais da saúde, oxímetros, respiradores, enfim, a estrutura do hospital e as condições em que ela está nesse período de pandemia. As perguntas foram divididas em blocos, cada blogueiro fazia 2 perguntas e eles eram livres para responder. Não era um debate, era uma coletiva de imprensa e o canal da Gota desde o início se posicionou em pergunta, a instituição responde e a população avalia, chega à sua conclusão se foi convincente ou não. Então é por isso que até aqui a gente vem dialogando os fatos. E a partir de agora é a nossa análise pessoal e você é livre para concordar ou discordar. E se você ainda não assistiu, a gente vai disponibilizar recortes do vídeo, de pontos que eu comentar aqui, assim como também vai estar disponível a live na íntegra. Então, pois bem, a gente fez perguntas relacionadas a, por exemplo, climatização da sala de medicação. Chegou para nós fotos de que salas onde deveriam ser permanentemente climatizadas têm ar-condicionado quebrado há anos, desde a última gestão. Então, tudo isso chegou para nós na forma de fotos de profissionais que estão lá lidando todos os dias. Mas tudo bem, a instituição, a prefeitura respondeu dizendo que não teria perigo de os medicamentos perderem a eficácia por isso. Não negou que realmente tinha o ar-condicionado quebrado, não se remeteu a isso, justificou apenas que os medicamentos estariam protegidos quanto à sua eficácia. Citamos também sobre azitromicina, né, se tinha esse medicamento no hospital. Paulo respondeu que sim, que todos os medicamentos tem lá no hospital e deixou claro, né, que não existe nenhum remédio, nenhuma fórmula mágica e não seria a azitromicina que curaria se alguém chegasse de Covid. Então ele colocou nesse formato. Perguntamos também sobre oxímetros de pulso. Ele reafirmou que o hospital tem os oxímetros e perguntei sobre respiradores. Não me senti contemplado, mas repito, não era um debate, não fiquei rebatendo as respostas deles. Mas deixou claro que respiradores não seriam tão necessários, já que era um hospital de retaguarda. E oxímetros falou que sim, tinha. Só que as condições são essas que a gente vê aí nas imagens. Essas imagens foram enviadas a mim por profissionais da saúde que trabalham lá. E a gente, é óbvio, vai respeitar a identidade dessas pessoas. E é essa condição dos aparelhos. Então, nessa primeira rodada, o pessoal que estava respondendo à coletiva se posicionou desta forma. A gente insistiu em outros pontos. Por exemplo, quis saber sobre os monitoramentos. Como estão sendo feitos esses monitoramentos? Porque os boletins mostram, tantos casos monitorados. Mas a própria técnica de enfermagem falou que não compreende como é que funciona esse monitoramento. Depoimentos de muitas pessoas que disseram que conviveram com pessoas dentro de sua casa, que apresentaram sintomas ou que chegaram de viagem. Eles falaram que também não entendem como é esse monitoramento, porque não recebem visita, não recebem, no máximo receber uma ligação dizendo que continua isolado. E aí eu reforcei e fiz essa pergunta do monitoramento. Fica muito vaga a resposta. Em nenhum momento se explica clara e de forma transparente como é que é dado esse monitoramento, ou mesmo se ele é feito. É lógico que institucionalmente eles reforçam que o monitoramento está sendo feito, mas não deixa claro de que maneira faz isso. Então o município continua recebendo viajantes. Esses que chegam na cidade são monitorados de que forma? Então não ficou objetivamente claro como é feito este monitoramento. Dentro ainda desse tema de monitoramento, fizemos um questionamento relacionado à reabertura do comércio, e questionei ainda se já havia uma confirmação oficial de que em Petrolândia tem transmissão comunitária. Não me senti contemplado mais uma vez nas respostas. Primeiro falou que a reabertura do comércio
seria importante, pois eles não viam ligação de infecção e transmissão do vírus com esse comércio aberto. Então não me senti contemplado quando se referia à resposta que deveria ser dada sobre transmissão comunitária. Há indícios, claro, de que já existe, mas, repito, não me senti contemplado na resposta institucional, né? Ela reafirma que esse trabalho também é de competência da população e a gente não tem dúvida quanto a isso, mas insistimos, se a população não está respeitando, cabe ao poder público tomar atitudes que garantam esse respeito. Mas ficou por aí. Quando a gente cita o caso de Rosneide, começa o estranhamento, né? Um estranhamento que se estendeu até o final da coletiva. Lívia afirma na live que prefere responder de forma administrativa, e aí cita que o caso tinha indícios de crime e que por isso ia tratar de forma administrativa. Em nossa fala, a gente, meio que sem compreender, mas soou como uma ameaça, porque estava falando sobre crime relacionado a uma técnica de enfermagem que tinha feito uma denúncia. Então fizemos uma fala sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Dentro desse nosso comentário, colocamos questionamentos sobre insalubridade, né? A contabilidade da prefeitura, que sempre alegou desde a gestão passada, desde as últimas gestões, que não consegue respeitar o limite prudencial, né? O limite da lei de responsabilidade fiscal. E aí fizemos esses questionamentos, além do que poderia ser uma fake news, ou seja, compra de respiradores em uma loja de informática. Foi o último bloco de perguntas e apontamentos que fizemos. E aí foi quando a gente foi pego de surpresa, porque a moderadora interrompeu de forma abrupta, com um texto que parecia claramente pronto, já estava preparado para ser colocado em algum momento em que a gente não correspondesse de alguma forma. Porque tem um recorte do vídeo aí, vocês vão ver logo mais. Ela diz que Luiz e Lívia se sentissem à vontade para não responder essas perguntas e que aquele não era o momento para falar de política. Política só seria em novembro, né? Então eu reivindiquei o direito de resposta, né? Porque eu estava sendo acusado de partidarizar tanto o comentário como as perguntas. Primeiro, queria que falasse da competência, né? Que não conseguiu enxugar essa máquina e que vai prejudicar de novo os profissionais da saúde. E se a resposta é definitiva, realmente vai ficar em 10%, vocês não vão dar nem os 30% que já é de direito da categoria. Então, encerro com esses questionamentos e agradeço ao convite, e tanto o blog como o canal está aberto para outras coletivas. Obrigado. Eu só queria, antes de Daniel, antes de Lívia, né, começar a falar, enfim, eu queria só pedir, Daniel, né, e em nome de todo mundo que está nos assistindo, que fossem respeitadas as regras de um debate dentro de uma rede social institucional, né, que diz respeito a temas que não são políticos. O debate político ele fica lá agora para novembro, né? E assim nós não estamos falando enquanto partido, enquanto grupo político, eu enquanto jornalista respeito muito e não me coloquei, né, diante da assessoria de comunicação da prefeitura como alguém que interromperia esse debate até ele tomar um cunho político, certo? Então, queria aqui, né, pedir desculpas aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, né, dizer aqui que a prefeitura, em hipótese alguma, pode adotar esse tipo de discurso e aí, né, habilitar aí a secretária, Paulo, Luiz, para ficarem à vontade para responder ou não as indagações de cunho político, mas responder apenas as indagações de cunho institucional, que é a obrigação e responsabilidade da prefeitura. Então, fiz o papel, né? Fiz a defesa, mostrei
que quem falou de política partidária foi somente ela, né? Ela tentou ironizar, dizer que ainda bem que ninguém falou de política, mas sim, ela falou de política partidária. Eu não. Eu falei de direitos constitucionais, direitos trabalhistas e política pública. E aí vai ficar bem claro, os vídeos estão aí, para que vocês cheguem também às suas próprias conclusões. Mas eles não se negaram a responder. Lívia disse que a gente tinha entendido errado, que não teria perseguição a Rosineide por conta do depoimento dela, e reafirmou que ia ser uma discussão administrativa. E a gente vai agora para um outro ponto, né, do debate que eu acho bem importante frisar aqui, que é a questão da insalubridade, que aí Luiz respondeu. Só que ele respondeu da forma que a gente já imaginava, apresentando porcentagens, números, né, de quanto se gastaria e por que é que não poderia dar insalubridade. Inclusive, a nossa equipe está fazendo levantamento desses números para logo mais fazer uma reportagem, né, sobre essa condição do município nunca conseguir enxugar essa máquina. Mas reforçamos de que essa insalubridade está defasada. É a mais baixa da região facilmente. 10% ainda profissionais de saúde recebem de insalubridade, quando já foi alcançado o direito de receber 40%, pelo menos nesse período de pandemia. E 30% é o máximo que a categoria pode receber e nunca chegaram nem perto disso. Né? A gente recebeu diversos depoimentos de técnico de enfermagem que está há 20 anos e disse que o seu salário sempre foi reajustado dentro do reajuste do salário mínimo. Nunca nenhum tipo de gratificação a mais foi feito. Então é nessa condição precária que as trabalhadoras e trabalhadores de saúde em Petrolândia exercem sua função, exercem seu ofício. E a gente agora, enquanto opinião, se mostra solidário ao movimento do Insalubridade Já, que inicia aqui em Petrolândia, de que não há justificativa. Né? A prefeitura não pode declarar que não pode pagar insalubridade, não pode pagar um direito trabalhista, porque já atingiu o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. A obrigação de ajustar essa conta não pode ser da classe trabalhadora, não pode ser dos técnicos de enfermagem, parteiros, enfim, toda a classe trabalhadora que está à frente da pandemia. Essa conta tem que ser reajustada pela prefeita junto à sua equipe. Se a gente aceitar que não se pague direito trabalhista, logo então, empresas e prefeituras poderão não mais pagar salário mínimo, né? Poderão não mais pagar férias, porque atingiu o limite. Não existe. 40% de insalubridade é o direito garantido agora durante a pandemia e pelo menos 30%. Se as trabalhadoras e trabalhadores da saúde não se mobilizarem e aceitarem não ter reajuste de insalubridade, então todos os outros direitos também correrão perigo. Então essa é uma orientação que a gente dá. É preciso, né, que junto ao Sindicato dos Servidores Municipais, SINSEMP, a categoria se organize, mesmo filiados ou não ao sindicato, de procurar o Ministério Público e lutar. É direito de vocês. E vocês precisam ir atrás desse direito. Direito não se negocia. Né? Então o direito tem que ser cumprido. E aí a gente tem uma outra surpresa. Né? Algumas horas depois da live, sai uma entrevista com a coordenadora, né, que foi citado dentro de sua função, mas não foi citado nominalmente na live em que Rosineide declara o desapontamento com a gestão da saúde pública em Petrolândia. É estranhamento por quê? O canal da Gota e o blog Gota d'Água publicaram essa reportagem e a live. Deu desde o início o direito de resposta. A prefeita e outras pessoas da prefeitura sempre participaram, tanto do blog como do canal, sempre tiveram espaço aberto e tem o nosso contato. Mas eles escolheram não fazer um direito de resposta, mas atacar pessoalmente tanto Rosineide como seu esposo Ronaldo. Isso é vergonhoso. Primeiro porque disse que iria tratar de forma administrativa. E era o correto, porque são gestores públicos. Mas a atitude foi vexatória. Difamação, injúria, né, danos morais, o papel institucional da prefeitura, porque foi aceito, né, a coordenação
remete suas decisões a outras esferas. Então, a secretária e a prefeitura sabiam que ela ia fazer essa entrevista. E permitiram. Isso é o que é mais assustador. Permitiram aquele show de horrores que foi feito. Exibição de conversas particulares, juízo de valor sobre o temperamento e o tom de voz de Ronaldo, ela também tendo um tom de voz alto, né? E ela mesmo fala durante a entrevista que seu tom de voz às vezes é confundido. Ou seja, o que seria administrativo e tinham dito na live, na verdade já estava tudo orquestrado e planejado. E aí então é que eu entendi quando Lívia falou que tinha indícios de crime. Já estava tudo orquestrado. A ideia era criminalizar tanto o Rosineide como o Ronaldo para intimidar ela e a todos os profissionais que ousarem denunciar o descaso do Hospital Francisco Simões de Lima em meio a essa pandemia.